General russo Igor Kirillov morto em explosão em Moscovo. Ucrânia assume estar por detrás do atentado. Derramamento de combustível de petroleiros causa maré negra no sul da Rússia e preocupação na Ucrânia. Governo de transição da Síria não vê razão para a presença de tropas russas no país. Erdogan quer estreitar laços entre a Turquia e a União Europeia. Encontro com von der Leyen sobre a Síria serviu para sugerir aproximação. França enviou toneladas de ajuda humanitária para Maiote após a passagem do ciclone Chido, que pode ter feito centenas de mortos. Os serviços de segurança da Ucrânia assumem ter levado a cabo o atentado que provocou a morte do general russo Igor Kirillov. Trata-se do homem que chefiava as forças de defesa nuclear, biológica e química da Rússia. Kirillov e o assistente foram vítimas de uma explosão quando saíam de um edifício de apartamentos num bairro em Moscou. Segundo as autoridades russas, que falam em ato terrorista, o explosivo operado remotamente estava escondido numa trotineta. A Agência de Segurança e Inteligência da Ucrânia diz ter executado uma operação especial contra um alvo legítimo. Em outubro, o Reino Unido já tinha imposto sanções a Kirillov por ter ordenado o uso de armas químicas contra o exército ucraniano. Kiev alega que as forças russas usaram este tipo de armas na Ucrânia mais de 4.800 vezes desde o início da guerra em fevereiro de 2022. O presidente russo Vladimir Putin acusou os países da NATO de desafiarem as linhas vermelhas de Moscovo e deixou claro que não permitiria que fossem ultrapassadas. No âmbito da reunião anual com os responsáveis pela defesa, o chefe de Estado russo deu a entender que tal poderia acontecer através de uma escalada do conflito na Ucrânia. США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами. Отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта. Доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем. Начинаем отвечать, тут же пугают свое население, тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозы. Putin manifestou ainda preocupação com os desenvolvimentos dos Estados Unidos no que diz respeito à utilização de mísseis de médio e curto alcance. E acrescentou que caso Washington decida ultrapassar essa linha, Moscou poderá responder de igual forma. O presidente russo aplaudiu também a alegada conquista de 189 territórios por parte das forças que se encontram na Ucrânia. Manchas de petróleo espalharam-se por dezenas de quilómetros ao longo da costa de Krasnodar, no sul da Rússia, depois de uma tempestade ter danificado 2 petroleiros no fim de semana, um dos quais se partiu ao meio e se afundou. Segundo o governador da região, 260 pessoas foram destacadas para limpar uma praia que ficou coberta de líquido negro e tratar das consequências. Calcula-se que o navio afundado tenha derramado 3.700 toneladas de mazoute no Estreito de Kerch, que separa a Rússia da Crimeia, território ucraniano anexado pela Rússia. Na semana passada, a União Europeia emitiu novas sanções contra a Rússia e a chamada Frota Sombra, ou seja, um conjunto de petroleiros velhos e sem seguro para contornar as restrições ocidentais. A União Europeia e o setor do transporte marítimo expressaram preocupações sobre a utilização pela Rússia de navios em mau estado de conservação, uma vez que representam uma ameaça importante ao ambiente e à segurança. Uma extensa coluna de veículos militares russos foi vista a abandonar Latakia, no oeste da Síria. Dirigia-se para a cidade vizinha de Tartus, onde o Kremlin tem uma base naval. É a terceira vez numa semana que Moscovo desloca os meios militares destacados em território sírio. Vários analistas e os serviços secretos ocidentais dizem que a Rússia está a fazer uma retirada em grande escala da Síria. O governo de transição em Damasco não vê utilidade na presença de tropas russas no país. أرى وأظن أن الدولة أو يعني روسيا أن تعيد النظر والتفكير بوجودها على التراب السوري وكذلك تعيد النظر في
المصالح كانت مصالحهم مرتبطة بنظام الأسد المجرم. O apelo à retirada da Rússia da Síria poderá ajudar e muito a fazer pontes com o Ocidente. A União Europeia já enviou um diplomata a Damasco para dialogar com o HTS, o grupo líder da coligação de rebeldes que pôs fim ao regime de Assad. Construir um futuro na Síria sem a Rússia é uma das prioridades de Bruxelas. It should be a condition for the new leadership that they also get rid of the Russian influence there, because it is a base where they also conduct their activities towards Africa and the southern neighbors. So this is definitely of the worry of European security as well. O HTS diz querer um futuro de unidade e justiça na Síria, mas o grupo tem um passado ligado ao terrorismo e acusações de violação dos direitos humanos. Por isso, no Ocidente, há cautela máxima. A Turquia aproveitou a oportunidade de uma reunião com a União Europeia sobre a situação na Síria para tentar estreitar os laços entre as duas partes. Na terça-feira, Recep Tayyip Erdogan afirmou que a adesão ao bloco continua a ser um objetivo estratégico para a Turquia, acrescentando que é evidente que a adesão traria contribuições significativas tanto para a Turquia como para a União. Sobre a Síria, o presidente turco afirmou que a comunidade internacional pode agora dar o apoio que não tem dado ao país nos últimos 13 anos. Suriye'nin komşularının, dost ve kardeş ülkelerin, Avrupa Birliği ile uluslararası kuruluşların güçlü desteğiyle süratle ayağa kalkması lazım. A presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um financiamento suplementar de 1.000 milhões de euros para a Turquia, destinado aos refugiados. This will support, among others, healthcare and education of refugees in Turkey. It will continue to contribute to migration and border management, including voluntary returns to Syrian refugees. De acordo com a presidenta da Comissão Europeia, o valor apresentado pode ser adaptado à medida que a situação evolui na Síria, mas ressalvou que todos os regressos devem ser voluntários, seguros e dignos. Todos os caminhos que levam à Síria passam por Ankara. A Turquia, um dos vencedores da queda do regime de Bashar al-Assad, tem uma presença militar indireta no país e apoiou os rebeldes que tomaram o poder. Isto dá a Erdogan acesso privilegiado aos novos líderes sírios, além do reconhecimento internacional como ator importante nos assuntos de Damasco. Desde o secretário de Estado norte-americano até à presidente da Comissão Europeia, os líderes ocidentais estão a visitar o presidente turco para discutir os últimos acontecimentos na Síria. From the perspective of the EU and President von der Leyen, what choice do you have? The reality is that today, Turkey is the main outside power broker inside Syria. And if you want to have any influence on events there, you have to work through Turkey. Na segunda-feira, um diplomata da União Europeia deslocou-se a Damasco e já estabeleceu um primeiro contacto com o governo provisório criado pelo HTS. Mas para Bruxelas é importante utilizar a influência de Ankara a pensar numa transição suave que garanta a unidade do país e o respeito de todas as minorias. If you listen to Turkey, they are ready to play a big role. They are in favor of tolerance, as we are, as Europeans, of course. They are in favor of territorial integrity, as we are. But in the case of Turkey, remember that they have lots of troops in the northern part of Syria. So how this will unfold, we don't know yet. And also, in Syria, we have the remnants of Islamic State. So security there is very important. Mas no norte da Síria não há apenas uma zona tampão turca ocupada pelo Exército Nacional Sírio. Os curdos controlam uma importante área com apoio dos Estados Unidos. Ursula von der Leyen vai tentar evitar um novo confronto. She will not want Turkey and particularly the Turkish-aligned rebel militias inside Syria to aggressively pursue military confrontation with the Kurdish militias.
which is another way of saying she will want Turkey to help create a unified Syrian country and not start another civil war to pursue in another theater the ongoing Turkish military operation against Kurdish rebels, both inside Turkey, inside Iraq, and today, occasionally also inside Syria. E ainda há os fluxos migratórios. A Turquia recebeu ajuda financeira de Bruxelas para acolher 3,5 milhões de refugiados sírios. Agora Ankara quer fazê-los regressar e para isso é necessário um território pacificado. Um avião militar deixou a ilha francesa da Reunião para entregar toneladas de equipamentos cruciais às vítimas do ciclone Chido. O governo francês está a aumentar os esforços para ajudar a população desta ilha depois de ter sido atingida pela pior tempestade dos últimos 90 anos. No sábado, o ciclone Chido atingiu o arquipélago densamente povoado. Os telhados das casas foram arrancados, as estradas foram destruídas e as redes de eletricidade sofreram grandes danos. Calcula-se que centenas de pessoas tenham morrido e que mais de 1.000 ainda estejam desaparecidas. As operações de salvamento ainda estão a decorrer e espera-se que cerca de 800 socorristas cheguem dentro de dias para reforçar as equipas. O presidente francês Emmanuel Macron deverá visitar a ilha nos próximos dias para prestar apoio às vítimas do ciclone. Macron afirmou que todos os serviços de emergência foram mobilizados para fazer face à tragédia e acrescentou também que irá declarar luto nacional.